Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Convido a todos a abrir no livro de Ezequiel 37. É uma passagem bem conhecida, mas a gente sabe que muitas vezes ela é pregada. Ezequiel 37. Para a honra e glória do Senhor. Muitas vezes essa passagem ela é pregada de uma forma artificial. Muitas vezes, muitos trazem essa palavra fora do foco. Mas não sou melhor que ninguém, mas eu creio que o que o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite vai testificar nesse versículo e nessa mensagem. Amém? Louvado seja Deus. 37, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Todos acharam? Aleluias. Convido a todos a estar lendo. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Aqui o Senhor fez uma pergunta para Ezequiel. Porventura esses ossos pode reviver? E eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande, extremo. Então me disse: filho do homem, estende estes ossos, são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão sequíssimos, e pereceu a nossa esperança, nós mesmo estamos
cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe assim: diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei da terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir o vosso sepulcro e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito Santo, e vivereis, e vós porei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Isto eu fiz, diz o Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Até aqui, por enquanto, que o Senhor possa revelar essa mensagem em nosso coração. Aqui a Bíblia vai dizer que Deus, tomando o profeta Ezequiel, um profeta escolhido, e Deus leva Ezequiel em uma visão a um lugar que havia muitos ossos sequíssimos, pessoas que já tinham morrido, pessoas que já estavam mais do que fedendo, ou seja, já estava seco, já estava numa sequidão terrível. E aqui o Senhor leva o profeta no meio daqueles ossos, e ele diz: pode esses ossos reviver? E a introdução dessa mensagem vai dizer que Deus leva Ezequiel no meio do povo de Israel, no meio de um povo escolhido por Deus. E aquele povo, eles estavam mortos espiritualmente. Aquele povo, eles estavam cheios de pecado, transgressões. Olhando para os olhos humanos, não tinha jeito. Aquele povo estava desanimado. Aquele povo não tinha mais esperança. Aquele povo estava escravizado, eles estavam em um cativeiro. Por quê? Porque Deus permitiu um cativeiro, uma prisão sobre aquele povo, por causa do pecado, por causa da desobediência. E quando nós estamos em desobediência ao Senhor, nós somos como um vale de ossos secos. Nós vamos viver até naturalmente como ser humano. Humanamente nós estamos vivos, mas espiritualmente estamos mortos. Mas o Senhor diz para o profeta, como ele está dizendo aqui nesta noite: pode esses ossos secos reviver? E o profeta diz: Senhor, tu sabes, porque nada para o Senhor é impossível. Nada para o Senhor é impossível. Olhe para cá. Quando o Senhor está falando conosco, para que nós venhamos prestar atenção na sua palavra, aqui a Bíblia está dizendo que este povo, eles estavam desanimados. Porque sabe o que é que desanima o povo de Deus? O pecado. Quando o pecado ele começa a entrar em nossas vidas, o comodismo começa a entrar em nossas vidas, quando nós começamos a se deixar levar por as coisas deste mundo, começa a vir o desânimo, começa a vir a morte espiritual sobre as nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo nesta noite que Ele quer trazer vida, Ele quer trazer fortalecimento, Ele quer trazer força sobre as nossas vidas, uma vida espiritual, porque para Ele nada é impossível. E aqui a Bíblia vai dizer, através do profeta, glória a Deus, que Deus levando este profeta no meio desses vales de ossos secos,
sequíssimo. Deus faz uma pergunta para o profeta: Pode esse vale de ossos secos reviver? Será que ainda tem oportunidade, tem chance? E o profeta falou: sim, Senhor, tu sabes. E o Senhor falou: profetiza, que eu, o Senhor, enviarei nervos, pele, eu vou formar o corpo novamente, eu vou enviar carne. E ali o Senhor fez. Aqui diante, cada um de nós estamos formados em corpo, ossos, nervos, carne. Mas o Senhor, Ele diz: profetiza ao Espírito, porque ainda está faltando o Espírito. Porque carne, ossos, nervos, sem o Espírito é morto ainda. Mas profetiza dos quatro cantos da terra. Profetiza para que o Espírito venha e dê vida a esse corpo. E o profeta, ele profetizou. Assim como o Senhor colocou essa palavra no meu coração nesta noite, e eu profetizo na vida de cada um aqui, que o Senhor dê vida, que o Senhor encha do Espírito Santo, que o Senhor anime a cada um de nós para que nós venhamos buscar a sua palavra, para que cada um de nós venhamos fazer a sua vontade e ter a vida eterna, buscar a nossa salvação que está em Cristo Jesus. Não dá ouvido a Satanás, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira que está aí para enganar cada um, desanimando e matando espiritualmente, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas o que traz vida é Jesus Cristo. Quando nós damos ouvido à sua palavra, aleluias. E aqui a Bíblia diz que o profeta, no meio daquele povo de Israel, quando ele começou a profetizar, aquele povo, ele diz: perecemos, nós perecemos, o que será de nós? Então aquele povo, ele reconhece, eles reconheceram que precisavam do Senhor, eles reconheceram que precisavam da ajuda de Deus. E é o que nós também temos que reconhecer, porque essa palavra vem dizer que Deus, enviando o profeta para profetizar no meio de um vale de ossos secos, em um local que estava perdido. Mas nada é perdido para o Senhor, porque muitas vezes nós estamos pensando em desistir, desanimar, parar, que não tem mais jeito, estamos perdidos. Mas o Senhor, Ele sempre vai enviar a sua palavra no nosso meio para dizer: ei, tem jeito. O Senhor está presente e Ele quer que nós temos compromisso com a palavra dEle, que nós venhamos se animar, que nós venhamos dar ouvido, deixar aquilo que não agrada o Senhor de lado e abrir o coração para a sua palavra e ouvir a sua voz, porque tem jeito, porque eu creio que o Espírito Santo está falando dentro do teu coração, no que você precisa melhorar, no que você precisa buscar mais do Senhor, porque o Senhor, Ele se faz presente. Aleluias. Muitas vezes o inimigo tem tentado nos manipular, tem tentado nos desanimar, dizendo que não tem jeito, que está tudo errado, não vai ter mais jeito, que estamos perdidos. Mas ele é mentiroso, porque mesmo no meio de um vale de ossos sequíssimo, o Senhor mandou um profeta profetizar, e o Senhor trouxe o socorro. Então nada para Deus é impossível, desde que nós abrimos o coração. Nada está perdido, nada se perdeu. Tem oportunidade aí, tem vida nova aí, tem unção do Senhor para cada um de nós, tem fortalecimento aí. Abre o coração, que o Senhor
Ele está dizendo que nada é impossível para Ele. Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que escolheu a cada um de nós. E o diabo, ele é mentiroso. O diabo, ele tem falado muitas vezes para nós parar, para nós desistir. Mas o Senhor, Ele é poderoso e Ele é fiel, e Ele é o dono da nossa vida e da nossa salvação. Amém? Aleluias. E no versículo 15, o Senhor, Ele vai trazer a explicação o que é o vale de ossos secos. Aleluias. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e junta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significa estas coisas? Eles vão perguntar: o que significa estas coisas? Tu lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová: vai, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e da tribo de Israel, suas companheiras, e a juntarei a vara de Judá e de Efraim, e delas um só vara, e elas se farão uma só nação, uma só na minha mão, diz o Senhor. Aleluias. E diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas rebeliões com que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aleluias. Até aqui. Louvado seja Deus. Vamos ler o 24. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e adorarão nos meus juízos, andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e o observarão. Até aqui. Aleluias. O que é que o Senhor está ensinando para nós através dessa mensagem? Aqui o Senhor está dizendo para o profeta a juntar duas madeirinhas. Carol, senta, Manu. Senta. Glória a Deus. Aqui ele pede para o profeta juntar duas madeirinhas em uma só.
Por quê? Porque havia uma divisão no meio do povo de Israel. Havia uma divisão entre as 12 tribos de Israel. Eles eram separados, eles eram como se fosse inimigo, e eram irmãos. Era um povo escolhido, mas havia uma divisão. E o que chama a atenção aqui, que Deus leva o profeta no meio deste povo. Qual povo? O povo de Deus. E Deus tratou este povo como um povo, como ossos sequíssimos, um povo morto espiritualmente. Por que Deus tratou este povo como um povo morto espiritualmente? Porque havia divisão no meio desse povo. Havia contenda, havia separação. E quando Deus olhou para o profeta e falou: profetiza no meio deste povo. Agora você vai pegar uma madeira, escreve o nome de José, escreve também o nome de Efraim, vai escrevendo as tribos que estão divididas e coloca em cada madeira os nomes das tribos do povo de Israel. Depois tu vai fazer o quê? Tu vai juntar uma na outra para que se torne uma só. Olha aqui o que Deus está falando para nós. Sabe como Deus trabalha? É na união. Quando não há união no meio do povo de Deus, Deus, Ele considera este povo como um povo morto espiritual. Quando há divisão, quando há contenda no meio do povo, quando não há sinceridade e amor, Deus, olhando para o povo, olhando para a sua igreja, Ele vê um vale de ossos sequíssimos. Aqui não está falando do mundo, aqui está falando do povo de Deus. Aqui está falando da igreja, está falando dos escolhidos de Deus. Então, quando há divisão dentro da igreja, dentro do povo, dentro da casa, Deus trata com um vale de ossos secos. Então, o que o Senhor Ele quer falar para cada um de nós? Acerca da união, acerca do compromisso com a palavra de Deus. Aqui Ele fala: Ezequiel, pega 2 madeiras, une uma na outra. E os filhos de Israel, eles vão perguntar o porquê isso. O porquê. E quando ele perguntar, você vai dizer: diz assim o Senhor, essa é a casa de Israel. Antes era 2, porque a Bíblia diz que havia 2 reinos. O reino de Jerusalém, que Davi foi rei da tribo de Judá. Houve uma separação por causa do pecado. No longo dos anos houve uma separação. Havia um rei que governava Israel, que a capital era em Samaria, e outra capital de Judá que ficava em Jerusalém. Então havia 2 reinos para um povo escolhido de Deus. Aí agora aqui, o que é que Deus vai falar através do profeta? Une as 2 madeirinhas, e ambos será um só povo, e eu enviarei um rei da casa de Davi, da tribo de Judá, cujo vai ser o único rei, e não haverá divisão mais. Agora vai haver um reino só e um só povo, uma só nação. E esse rei, ele vai ser para sempre. Não vai haver divisão mais. Aleluias. Agora aqui que é o que o Senhor quer falar conosco, e é forte. Quantas igrejas, quantos reinos que diz que serve o mesmo Senhor, mas vivem divisão? Quantos dizem assim: eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, causando divisão. Eu não posso ir na tua igreja porque eu não posso, porque a doutrina da minha
não permite, e sendo que a palavra ensina ao contrário, que tem que ter união, tem que ter amor e tem que ser um só povo e um só rei, Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente percebe que esse versículo, ele vem falando, esse capítulo de Ezequiel 37, vem falando de uma divisão no meio do povo de Deus, da ofensa, da falta de amor, da falta de se importar uns com os outros, da falta de querer animar uns aos outros. Então esse versículo de Ezequiel 37 vai tratar de quê? Vai tratar da união do povo de Deus, da união que Ele quer para a sua igreja, para o seu povo, viver em retidão e guardar a sua palavra. E aqui fala que eu vou purificar ele, vou tirar o pecado deles, e vou proteger eles, e eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Então aqui fala de quê? De pureza, fala de amor, fala de comunhão, fala de união. E aqui o Senhor vai dizer: e eu trarei o meu povo que está espalhado. Eu trarei o meu povo que está espalhado por toda a terra. Aqui ele não fala só do povo de Israel. Sabe por quê? Aqui o povo espalhado somos nós também. Nós éramos um povo que nós não era povo de Deus. A Bíblia nos titula como os gentios, um povo que não era povo, um povo que não conhecia o Criador. Mas por esse Rei, Jesus Cristo, essa promessa chegou até nós. E eu quero compartilhar o desfecho da mensagem em Efésios capítulo 2. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. Olha o que essa mensagem ela vai testificar com Ezequiel 37. A explicação de Ezequiel 37 está aqui em Efésios capítulo 2. Quando nós lemos Ezequiel 37 e nós lemos o contexto de Efésios 2, nós vemos a revelação da palavra de Deus e do poder de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos estar lendo. E vos vivificou, estando vós mortos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Só esse primeiro versículo aqui, lembra de Ezequiel 37? A Bíblia diz que Deus enviou o profeta no meio de um vale de ossos secos, mortos. E qual foi a profecia? Deus manda o profeta, a pergunta de Deus: pode esses ossos reviver? E o profeta diz: tu sabes, Senhor. Tu sabes. Agora para um pouquinho, analisa a nossa vida. Outrora alguém poderia dizer assim: será que tinha jeito para esse daí? Será que esse aí tem jeito? Será que esse ainda tem oportunidade? Tem. Se abrir o coração, se reconhecer que há um Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível, pode. Porque nada é impossível para Deus. E a Bíblia diz que
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Novamente, o que deixa o homem morto como um vale de ossos secos diante de Deus? Ofensas e pecados. Quando nós ofendemos a Deus e vivemos na prática do pecado, nós se tornamos mortos espirituais, porque o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. É isso que o Senhor está falando. Mas Ele vai dizer que vos vivificou, estando vós mortos. Aqui outrora, para um pouquinho, nós éramos conhecedores da palavra de Deus. Nós não conhecíamos a palavra. Nós andávamos numa vida totalmente errada, sem conhecimento. Vivíamos ofendendo a Deus sem muitas vezes conhecer. Mas Jesus Cristo nos escolheu, nos chamou e nos vivificou, estando nós mortos. E hoje nós estamos em Cristo, tendo oportunidade, pela presença do Espírito Santo, para nos conduzir, nos guiar à vida eterna, à salvação, a viver em santidade conforme a palavra de Deus nos ensina. Olha só a oportunidade que nós estamos. Nós passamos de vale de ossos secos, de pessoas que estavam mortas, e fomos trazidos à vida, como a promessa de Ezequiel, qual Deus mandou ele profetizar, e se concluiu essa promessa em nossas vidas. Antes nós não éramos povo de Deus. Antes nós não éramos vivos espiritualmente. Nós não conhecíamos a mensagem e a presença de Deus. E hoje nós conhecemos, sentimos, porque vivo sente. Porque antes nós não sentia e não ouvia e não entendia, porque nós estávamos mortos. Amém? No versículo 2 de Efésios capítulo 2 diz: em que em outro, olha aqui, que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Olha aqui, como é tremenda essa mensagem. Ele vai dizer: em que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo, de acordo e fazendo a vontade do filho, ou seja, do príncipe da potestade do ar. Sabe quem é esse? É o coisa ruim. É um espírito, muitos não vê, mas ele influencia o ser humano a viver na prática do pecado. Só que Jesus, quando ele veio para desfazer a obra de Satanás e para nos libertar do pecado. E através da libertação do pecado, nós agora estamos vivos espiritualmente diante de Deus. É o que a passagem está nos ensinando. E vai dizer que outrora, quais também nós antes andávamos segundo a vontade da carne. Vocês estão prestando atenção na palavra? Sim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluias. Louvado seja Deus. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Que nós andávamos mortos espirituais. Nós vivíamos numa vida de pecado, conforme a natureza humana, a fraqueza. Vivia segundo o príncipe da potestade do ar. Irmão, o que é que a gente aprende aqui? Sabe quem causa divisão no povo de Deus? Sabe quem que causa desânimo? É o diabo. O diabo, ele tem amarrado, ele tem prendido muitas pessoas nos laços. Muitos estão caminhando a uma morte espiritual. Mas o Senhor, ele está trazendo ainda vida. O Senhor ainda, ele diz, profetiza. O Senhor ainda diz, prega. O Senhor ainda diz, anima. O Senhor ainda diz, chama. O Senhor ainda está dizendo, vai, convida. O Senhor ainda está dizendo, eu quero salvar. Ei, tem jeito, profetiza, prega, ensina, porque eu quero salvar, porque eu quero mudar essa situação. É isso que o Senhor está falando conosco nesta noite. É isso que o Senhor está falando para cada um de nós. Tem jeito. Não importa do jeito que está. Pode estar sequíssimo. Pode estar morto. Pode estar do jeito que está, mas tem jeito para mim. Se abrir o coração, eu faço. Se reconhecer, eu faço. Se aqueles que vêm até a mim, eu darei descanso para as suas almas. O Senhor é fiel. O Senhor não quer ver nós perecendo. O Senhor não quer ver nós perdendo o principal, que é a nossa salvação. Porque é assim, ó, é rápido. O diabo, ele arranca a nossa salvação muito rápido. Ele manipula muito rápido, ele nos desanima muito rápido. Se a gente não se atentar, a gente vai perder. E o Senhor diz, cuida do que você já ganhou. Não deixe que roube a tua coroa. Não deixe o diabo que anda ao teu redor, buscando quem possa tragar, te destruir. Porque o Senhor tem te falado, o Senhor quer te animar, o Senhor quer te levar para o céu. Mas tem um preço a pagar. Tem que negar os seus próprios desejos pecaminosos. Tem que deixar as coisas que te atrapalham, que te levam, que afasta do Senhor, de lado. Nós temos que olhar para Cristo, olhar para a palavra e se animar. Porque os tempos são trabalhosos, os dias são maus. Os dias são maus. Jesus está voltando. Só não vê quem não quer. Até o ímpio, até os que não conhecem, já basta olhar para os sinais e ele fala, meu Deus, acho que o que os crentes estão falando é verdade. Jesus está voltando. E quando ele voltar, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 21, vai ser como uma grande armadilha sobre todos na terra. Vai ser como nos dias de Noé. No dia que Noé entrou na arca, o povo ficou zombando. Mas quando começou a chover, quando começou a vir o dilúvio, eles começaram a olhar e falaram, ei, será que o velho estava certo?
Só que a Bíblia diz que a arca, Deus fechou a tampa da arca. E quando Deus fechou, ninguém abre. Quando Deus fechar, a Bíblia diz a parábola das 10 virgens. 5 era prudente, 5 era tola. A Bíblia diz que as 5 prudentes que guardou o azeite, a sua lamparina acesa, e quando o noivo chegou, ali eles entraram. Mas os que ficaram para fora, a porta se fechou e não tinha mais como abrir. Assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar na minha e na tua vida, não tem mais volta. Se eu e você não estiver preparado, porque a preparação é hoje, a preparação é a cada dia na presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele cumpriu a promessa dEle. Ele é o nosso único Rei, Senhor e Senhor. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. É o nosso Salvador, é o nosso Senhor, para quem nós devemos olhar para a sua palavra e se animar. Porque ele fala para a samaritana. A samaritana, ela fala: Senhor, os judeus dizem que o lugar de adorar, o lugar de orar é lá em Jerusalém, é no templo. E os nossos antepassados adoraram neste monte. E Jesus diz: mulher, crê tu em mim? Porque o lugar, chegou a hora que o lugar dos verdadeiros adoradores não é lá em Jerusalém, não é neste monte, mas Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Deus, Ele não olha para local, para paredes. Pode ser a mais bonita que seja, mas se faltar a palavra, se faltar doutrina, não tem adoração, não tem verdade, porque a verdade é você estar onde você estiver, mas aonde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, me adorando em espírito e em verdade, aonde tem palavra, aonde tem doutrina, aonde tem verdadeira unção do Espírito Santo, ali eu se faço presente. Porque não adianta você estar numa igreja grande, cheia de gente, mas você não sente a presença de Deus, porque não há uma verdade, não há doutrina verdadeira. Estão tratando as coisas de Deus de oba-oba. Então é tempo da gente acordar e a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade. É tempo da gente entregar o nosso coração e dizer: Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Não é fácil caminhar nos caminhos de Jesus, não é fácil. Haverá aflições, haverá lutas, porque é a tua alma que está em jogo, a tua família, a tua salvação. Porque o evangelho de oba-oba, o evangelho de viver aí, e Deus está falando através da sua palavra, que a gente tem que se atentar, tomar cuidado com o pecado, porque hoje não é mais pregado, saia do pecado. Mas não adianta eu falar para você sair do pecado, mas não te ensinar o caminho. Não adianta eu te falar: sai do pecado, mas eu não te ajudar em oração e te orientar como que você sai dele. Porque muitas vezes o pecado é um labirinto. O pecado, muitas vezes você não vê saída para você sair dele. E eu quero dizer para você que a saída do pecado é Jesus Cristo. Jesus é a nossa saída para o pecado. Você quer sair do pecado? Abra o coração para Jesus. Abra de verdade, se arrependa de verdade, que você vai ver que Jesus cura, transforma e liberta. Jesus Cristo, com a sua sã doutrina, Ele ensina para mim e para você que eu e você temos que viver conforme Ele ensina, porque Ele se responsabiliza. Jesus, Ele se responsabiliza pelo que Ele fala. Se Ele falar, vai, que dá certo. É isso que eu tenho aprendido. E eu louvo a Deus. E eu quero dizer para você, como está aqui escrito: portanto, lembrai-vos. Efésios 2, continua, para estar encerrando. 11. Portanto, lembrai-vos que vos, em outro tempo, eras... Acompanha aí. O que está escrito aí? Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamaram circuncisão feita pela mão dos homens,
Olha só. Lembrem que vocês não eram povo de Deus. Vocês eram gentios. Vocês não eram povo. Vocês não eram escolhidos por Deus. Mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor, nós somos escolhidos para sermos verdadeiros adoradores, para sermos salvos e morar a eternidade no céu com Jesus. E aqui fala, portanto, lembrem-vos de que vós, em outro tempo, eras gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que não na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem Cristo. Presta atenção, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estrangeiros à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aqui como é forte. Nós éramos gentios, mortos, sem esperança, e nós éramos um povo sem Deus. É forte ou não é? Aleluias. Mas, olha o 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Lembra de Ezequiel 37? Lembra das duas madeirinhas? Lembra da promessa de Deus que Ele enviaria um rei da descendência de Davi? Que ambos não seriam mais povos separados, mas ambos seriam um só povo? Aqui está a resposta. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, tanto judeus como gentio, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, anunciou as boas novas da paz a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiro nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Oh, glória, aleluias. Olha como que faz sentido agora Ezequiel 37. Faz ou não faz? Sim. Nós éramos um vale de ossos secos, sequíssimos, separado de Deus, sem Deus, dominado pelas trevas, vivia numa vida como ovelhas desgarradas sem pastor, uma vida sem rumo, sem saber o que ia acontecer com a gente. Mas olha a oportunidade que nós temos por meio de Cristo. Nos vivificou estando nós mortos em pecado e em ofensas. Nos tirou da escravidão do pecado, do domínio do inimigo. Nos trouxe para a luz pela graça,
nos levou a Cristo, quebrou o muro que fazia separação entre os povos, judeus e não judeus. Ambos somos um povo, os que creem em Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Os que vão ser salvos, independente, não é pelo... e todo de Israel vai ser salvo? Os que crerem em Jesus Cristo. Mas é todos que não é de Israel vai ser salvo? Não, os que crerem em Jesus Cristo. Os que crê, o que der ouvido, o que abrir o coração, os que se arrepender, os que aceitar o sangue dele que purifica, liberta e te justifica diante de Deus. Esses são os escolhidos de Deus para a salvação. E só depende de nós. Amém? E as palavras estão encerradas. E as palmas louva e glorifica o nome santo do Senhor. Amém?